realmente não é o escritório, é o preenchimento do cadastro. Ah, mas não é obrigatório nesse momento, mas vai ser já já. Então, já que existe o campo e já existe a facultatividade de preencher e já vai ser obrigatório, já vamos fazer certo. Então, vocês receberam sua solicitação do escritório? Ainda não? Que empresa que é? Supertexto? Supertexto não recebeu. Então, gente, não? Então, gente, cadastro de funcionários. Nós vamos ter que levantar os dados dos funcionários, documentação, sempre que preciso, né? Elas vão verificar. Tem escritório que está pedindo tudo de novo. Eu acho legal. Por quê? Porque nós vamos ter que informar o estado civil da pessoa. E ele não aceita união estável. Então, Luciana, eu vou jogar... Gente, só para falar que as empresas que só têm contribuintes individuais, a gente ainda não mandou porque essa atualização foi feita apenas para as empresas que têm empregados. Essa ficha do contribuinte individual a gente vai mandar posteriormente, tá? Ok. Então, vamos precisar da documentação dos funcionários atualizada. União estável não aceita. Então, nós precisamos realmente da certidão civil registrada em cartório, seja ele de nascimento, se ele for solteiro, de casamento, de separação judicial com averbação, de divórcio ou de viúvo, tá? Então, não adianta falar escritório, a união estável coloca solteiro, mas e se não for? Ok? Outra coisa, escolaridade. Vamos pegar no pé do pessoal para pedir isso, para irem atrás. Ah, mas eu vim lá da Paraíba. Ok, liga para a escola, porque as escolas estão enviando comprovantes de declaração de escolaridade por e-mail. Não manda o histórico, mas uma declaração manda. Vamos fazer o pessoal se mexer e correr atrás da documentação, sim. Até porque eu sentei para fazer essas atualizações em alguns clientes e eu achei um monte de mentira. Então, o pessoal está lá no cargo de gestão, está lá. Pós-graduação. Quando você aperta, chega um médio. Verdade. Eu falei, gente, não é possível, esse aqui eu não estou vendo isso. E aí você pega lá, né, a pastinha, o prontuário do funcionário, eu fui olhar o currículo da pessoa e estava no currículo. Então, assim, é uma coisa que como ninguém nunca se importou de pedir, era muito comum as pessoas mentirem no grau de instrução. Então, estava lá, superior, né, incompleto, em andamento, o pessoal tem o fundamental. Então, assim, é uma discrepância, muitas divergências de escolaridade, e quando você começa a apertar, ele fala que não dá, que não tem, que é de outra cidade, que eu não lembro o nome da escola, mas nós temos que pegar no pé e realmente fazer com que eles tragam o documento, o máximo que puderem, tá? Vamos pedir realmente a escolaridade, mande para o escritório para que atualize lá. Esses são alguns dos exemplos, mas tudo aquilo que tem a ver com o cadastro dele. Estado civil, grau de instrução, telefone, e-mail, dependentes. Vocês conhecem as regras de dependentes? Dependente para salário família, para imposto de renda. Nós precisamos conhecer para explicar para o nosso funcionário. Viu? Seu filho é dependente de salário família? Tá, mas eu estou vendo aqui o nome da mãe dele é diferente do nome da sua esposa. É que eu me divorciei e você fica com a guarda da criança? Não. Então você não pode receber salário família. Certo? Quem recebe é quem tem a guarda. E para imposto de renda, a mesma coisa. Se ele não tem a guarda da criança, ele não pode declarar como dependente de imposto de renda. O que ele declara para efeitos de imposto de renda? A pensão. É isso que ele vai abater na declaração dele de abril, certo? Então nós precisamos conhecer essas regrinhas para cobrar, né, explicar para o funcionário e cobrar a documentação correta. Alguém quer fazer alguma pergunta? Vocês estão muito quietinhos. Assustados. Vocês estão entendendo tudo? Eu acho que o contador está mais com medo do que o secretário. Você acha? Não vai ser um negócio importante, né? Parece que o contador ele tem mais responsabilidade.
Claro. O empresário só vai pagar a conta. Então, o objetivo de vocês aqui é o quê? Gente, nós não queremos que vocês paguem multa. De jeito nenhum. Tá? Então, nós estamos orientando para que vocês corrijam, corram, acertem tudo que precisa para que não aconteça a multa. Tudo bem? Bom, mensalmente, eu quero destacar isso, os cadastros dos funcionários devem ser atualizados mensalmente. Existe um arquivo específico de atualização cadastral de funcionário. Então, todo mês, lá no final do mês, antes do fechamento da folha, nós temos que chamar os nossos gestores e falar, cobre. Então o gestor vai chegar na sessão dele, no departamento, no setor e falar, viu, alguém aqui casou, divorciou, alguém aqui mudou de endereço. Viúva. Isso. Ficou viúva, nasceu filho, mudou de endereço, telefone, e-mail, alguém, né? Então corra, traga para mim comprovantes que eu preciso mandar para o escritório. Então, sei lá, coloque na agenda de vocês lá para o dia 20 todo mês, já cobre todo mundo. Mudou de endereço, me traga já um novo comprovante. Nós vamos cobrando até que se aconteça um hábito. E o hábito vira costume. Vai chegar um momento que nós não vamos precisar cobrar mais. Eles vão se acostumar. Tudo que mudou, eles já vão trazer para nós. Certo? Então, mensalmente, vamos atualizar. Também sócios autônomos. Eu presto consultoria em um escritório de Santa Bárbara e nós enviamos, solicitando os dados e documentos, né, dos empresários também, e teve um que respondeu um e-mail muito bravo. Por que eu tenho que mandar toda essa documentação para vocês? Eu não sou funcionário, né? Então, assim, independente, o cadastro do sócio, ele também vai subir para o E-Social, porque existe o Prolabore, o recolhimento de INSS, e imposto de renda em alguns casos, tá? E ele também tem que ser atualizado. Autônomos. Vocês têm autônomos que prestam serviços para vocês? Também temos que mandar o cadastro dos autônomos. Então, aquela lista de documentos de admissão, você vai ter que dar para o seu autônomo agora. Falar, olha, você precisa me trazer essa documentação, porque o escritório tem que cadastrar você para poder subir o seu pagamento de RPA, recibo de pagamento de autônomo. Sabe aquelas grandes empresas que fazem a gestão de terceiros? Você já ouviu falar disso? Então, se você vai prestar serviço para uma grande empresa dessa, enquanto você não enviar todo o seu cadastro e toda a documentação que eles pedem, você não pode prestar serviço lá, não é verdade? Então, vocês vão ter que fazer isso com os seus prestadores. Por mais simples que ele seja. Ah, mas é um eletricista que vem aqui trocar lâmpadas e ver a parte elétrica para mim de vez em quando. Mesmo esse. Certo? Então, nós vamos fazer um pré-cadastro. Vocês já têm aí uma lista de prestadores, de autônomos, e-mails e prestadores que prestam serviço para vocês? Já façam já uma solicitação de dados, um pré-cadastro, já deixem encaminhado. Porque se não tiver o cadastro, vocês não conseguem pagar ele. Pagamento dentro do dia social agora. Tem prazo? Ok? Então... Oi? Estou vendo informalidade. Informalidade? Então, só que olha só. Aumenta a informalidade. Você coloca agora um prestador dentro da sua empresa na informalidade para prestar um serviço de elétrica. Ok? E ele se acidenta. Então ele sobe na escada, essa escada cai, ele se acidenta, sofre um traumatismo, o Ministério do Trabalho vai lá. Se for uma pessoa jurídica, ele for uma pessoa jurídica. Se for pessoa jurídica, qual a nossa segurança com qualquer prestador? Ah, veio te fazer essa pergunta. Contrato, gente. Até esse eletricista que vai vir aqui trocar essa lâmpada, pelo amor de Deus, tem que ter contrato de prestação de serviço. É assim que vocês se isentam. Nem que seja um modelinho
Faça um modelinho mais simples para esses prestadores simples, que vem trocar uma lâmpada, que vem ver uma torneira, que vem ver uma coisa, mas ele vai adentrar a porta da sua empresa, tá? Deixa um modelinho pré-preparado lá, já coleta, pede já para ele no dia que vier já trazer cópia da documentação, já assina o contrato antes de entrar. E o PJ, a empresa prestadora de serviço pessoa jurídica, você faça o contrato com ela, porque ela assume a responsabilidade dos seus funcionários. Nesse contrato tem que dizer isso, em termos de saúde e segurança do trabalho, certo? Então, olha, MEI, existem alguns MEIs que se eu contratar, eu tenho que recolher INSS patronal sobre o serviço dele, como, por exemplo, serviços relacionados à construção civil. Alvenaria, pintura, elétrica, hidráulica. Então, eles também vão para o E-Social. Ah, mas ele é PJ, ele tem CNPJ, mas dependendo do serviço, ele entra no E-Social também, porque nós temos que recolher INSS sobre aquele serviço. Então, gente, pelo amor de Deus, tem dúvida? Fala com o escritório, tira as suas dúvidas antecipadamente. Ok? Mas eu sempre preciso, então já se antecipe, faça um pré-cadastro, colete dados, verifique com o visual, viu o que mais que eu preciso, tá? E já deixa tudo pronto. Eu estou numa negociação, Certo. e eu estou uma empresa vai prestar serviço para mim, que eu vou prestar dentro de uma empresa. Ele é meu terceiro. Aí ele falou, já fiz o contrato e tudo mais. Aí eu falei para ele sobre algumas regras, também, né, do próprio E-Social. Ele falou que o contador dele nem sabe o que é E-Social. Aí como que eu posso... Eu estou me calçando. Mas já visto as meninas, aí devem adorar quando eu ligo lá. Porque eles ficam vendo. Só que daí eu quero fazer o negócio certo e eu preciso do trabalho dele, né? E ele... Eu não vou ligar para o contador dele, né? Então, se ele não seguir a regra, não trazer a documentação, não fazer do jeito certo, escolha outro profissional, porque senão você vai arcar com isso. Entendeu? A penalidade vem para mim. Claro. Porque o contrato dentro daquele cliente é com você. O meu cliente não quer nem saber. Eles não querem saber. E acaba dando um vínculo se acontece alguma coisa com ele, entendeu? É a mesma coisa que o autônomo informal, que entrou lá para trocar a lâmpada e sofreu um acidente dentro da sua empresa. Qual a primeira coisa que o Ministério vai entender dele? O que ele vai pedir? Cadê o contrato? Não, mas ele não era meu funcionário, ele era o quê? Ele era um autônomo, cadê o contrato? Ah, eu não tenho. Então é vínculo. Vai dar vínculo, você tem que assumir esse acidente. Certo? Então, olha, pelo amor de Deus, vamos contratar com contrato de prestação de serviço, tá? Vamos verificar com antecedência com o escritório tudo o que precisa para formalizar e deixar bonitinho para não correr o risco. E empresários, vocês realmente vão precisar enviar documentação, porque vamos ter que atualizar os seus dados perante o E-Social também, tá bom? Então, atualização cadastral, responsabilidade da empresa, coletar documentos, informações, tá? E passar para o escritório de contabilidade. O escritório vai atualizar o sistema e enviar para o E-Social. Mensalmente, vamos checar com os nossos funcionários se houve mudança e essas mudanças vamos informar o escritório de contabilidade. É tudo documentado, tá? Mudou de endereço, comprovante de endereço. Nasceu criança, certidão de nascimento. Casou, certidão de casamento. Divorciou, certidão de casamento com averbação. Mr. Castro lá estava enrolado. Oi? Mr. Castro lá está enrolado. Bom, então mensalmente vamos manter atualizado. Admissão. Qual é o prazo que nós temos para registrar um funcionário? Qual o prazo que nós temos para registrar um funcionário? Bom, eu sei que aqui no visual não acontece, mas quando eu trabalhava no escritório de contabilidade, acontecia muito isso. Eu fechava a folha de pagamento, mandava para o cliente, o motoboy ia levar.
Aí quando chegava lá, o cliente me ligava. Ah, Luciana, você já fechou a folha, mas já era dia 1º. Então, sabe o que é? Eu estou com 2 registros aqui do dia 1º de junho, e eu esqueci de te mandar, menina. Nossa, tem que incluir nessa folha. Estou te mandando de volta, tá? Obrigada. Então, o que a gente tinha que fazer? Voltar tudo, registrar, parar tudo, registrar esses funcionários, fazer tudo de novo, né? Então, não podemos fazer isso, pelo amor de Deus, tá? Não, com o E-Social isso acaba. E admissão com planejamento e antecedência. Qual o prazo que o E-Social nos dá? Prazo de CLT. Antes deles começarem suas atividades, ele tem que estar registrado, inclusive dentro do E-Social. O prazo que o escritório tem para enviar o arquivo é até um dia antes do início das atividades desse funcionário. Porém, eu, Luciana, coloco de 3 a 5. Por quê? Porque eu estou trabalhando com E-Social. E aqui, as empresas que deixaram para a véspera, chega na véspera, acontece de tudo, o arquivo não sobe. Teve um dia que eu estava dando aula e o telefone chegando mensagem, povo desesperado na empresa. 9 horas da noite. Então, no intervalo, eu corri lá, atendi. O que está acontecendo? Ah, tem 2 admissões para amanhã. Os funcionários já vieram de São Paulo, estão aqui no hotel. Vai começar amanhã cedo. O arquivo não vai. Eu já avisei que não adianta deixar para a última hora. Um deu problema em dados cadastrais, outro deu outro problema e os arquivos não vão. Além disso, deixa eu explicar para vocês, existe uma série de etapas do arquivo. Não é assim, eu bato um botão aqui, o arquivo vai e pronto. Não. Ele tem várias etapas. Ele sai aqui do meu sistema, ele vai para a nuvem do meu sistema e ele passa por uma validação nesse caminho. Da nuvem do meu sistema, ele entra numa fila de entrega para a nuvem da SERPRO, da Receita Federal. E dentre esse caminho, pode ser que demore minutos, ou horas, ou até mais que dias. E quando ele bate lá, ele passa pela primeira validação. Antes do arquivo entrar, ele passa por uma validação de layout e campos obrigatórios. Se ele passou nessa validação, ele entra. E aí ele passa pela segunda validação, que é uma validação de fiscalização. Então pode ser que quando ele chegue lá, ele nem entre. Ele já devolva, ele faz o caminho todo para trás. E chega como rejeitado, devolvido, não entregue. Ou pode ser que ele passe na primeira e entre na segunda validação, ele dê problema e ele volte todo o caminho para trás e fale para você: não posso receber esse arquivo, está errado. E aí você tem que ajustar alguma coisa para enviar de novo. Gente, a admissão não pode ser de última hora, tá? E aí, vamos um pouquinho além. Antes de eu enviar uma admissão, todos os dados dela têm que estar naquelas tabelas da primeira fase. Por exemplo, nós vamos contratar um novo funcionário para um cargo que nunca existiu na empresa. Nunca existiu. Nós vamos contratar um almoxarife. Nunca houve um almoxarife na empresa. É a primeira vez. O almoxarifado cresceu e a gente resolveu ter uma pessoa só para isso. Antes de eu enviar a admissão, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar essa nova função, descrever a atividade dela, certo? Eu tenho que pedir para a minha empresa de segurança do trabalho incluir no PPRA para ver quais são os riscos. Depois que ficar pronto, eu tenho que pedir para a minha empresa de medicina ocupacional incluir lá para ver quais os exames obrigatórios. Ok? Aí eu vou, enquanto isso, eu posso já ir fazendo o processo seletivo. Conseguiu o candidato? Muito bem, eu preciso fazer a qualificação cadastral dele. No próprio site do E-Social tem um lugar onde você checa dados. E se ele não passa ali, tem que correr atrás de resolver problema de nome, de data de nascimento, nome de mãe, mais um monte de problema que vem. Então tem que passar nessa qualificação cadastral. Ele tem que estar com 100% da documentação. Aí sim, depois de tudo isso, eu posso mandar para o escritório para que eles... O que eles vão fazer? Primeira coisa, eles vão pegar esse cargo novo, incluir na tabela de cargos da sua empresa lá no E-Social.
E-social, agora eu vou ter esse novo cargo. Ele faz o arquivo, faz todo aquele caminho, vai e volta com sucesso. Beleza, o cargo foi incluído. Mas acontece que esse funcionário vai fazer um horário que nunca existiu na empresa. É um horário novo. Então eu tenho que avisar o escritório por quê? Ele vai ter que pegar esse horário, incluir na tabela de horários do E-social. O arquivinho vai e volta com sucesso. Beleza. Agora eu posso incluir essa admissão e esperar o caminho de vai e volta. Não tem como eu subir uma admissão de um cargo que não existe na tabela. O E-social vai dizer, eu não conheço esse cargo. Não existe na sua tabela. Não conheço esse horário. Não vou receber esse arquivo. Perceberam? Os arquivos do E-social, eles seguem uma regra cronológica de tempo e um sequenciamento lógico de informações. É um software. Ok? Então, toda a documentação em mãos. Por quê? Se estiver faltando um dado no registro, o arquivo não vai. Ele não vai ser recebido lá. Não será recebido. Então não é que o escritório é chato, que a menina é chata, que ela não quis fazer. O arquivo não vai. Então, às vezes a gente manda metade depois, né? Ah, faltou isso, faltou aquilo, mas vai fazendo aí. Não dá mais. Ok? Se não for 100% da documentação, não sobe. E outra, já que nós vamos fazer com antecedência e planejamento agora, vamos fazer com bastante antecedência, para que elas façam tudo, mande os contratos para vocês, e vocês já coletem a assinatura no primeiro dia, antes dele começar as atividades. É uma segurança sua. Ok? ASO. O ASO, gente, tem que ser feito antes delas enviarem o cadastro para o E-social. Porque as informações do ASO também vão. E aí, Luciana, ele tem 5 exames complementares e tem um deles que demora 10 dias. Não tem o que fazer. Tem que esperar vir o resultado de todos eles. Mas manda assim mesmo, multa. Elas já vão documentar para vocês. Nós vamos enviar, porém, assim que chegar a multa, eu estou encaminhando para vocês, ok? E qual a multa de ASO? Vai de um salário mínimo ao teto da Previdência de 5.640. Então, é uma coisa que nós não temos costume. O brasileiro não tem costume de se planejar, né? Nem trabalhar com programação. A gente vai precisar aprender agora. No caso do ASO, isso serve só para admissão, mas para inovação? O periódico. Não, Nós vou falar já já. Tá. Deu para entender a admissão? Vocês têm alguma dúvida? Não, nenhum. Essa não é muito automática. Qualquer coisa que foi errado, deixou de documentar. A pergunta dele, a multa é automática ou tem um tempo para adequar? Depende do órgão, que nós vimos que nós temos Caixa, INSS, Ministério, tudo envolvido, Receita Federal. Depende do órgão e depende do quê? Algumas coisas virão automáticas. Bateu lá, voltou. Como, por exemplo, um arquivo fora de prazo. Tá? Agora, outras, pode ser que eles te convoquem. Te dou 15 dias para você prestar esclarecimentos aqui. Entenderam? Então, nós temos que tomar muito cuidado daqui para frente. Vamos trabalhar com planejamento. Quando eu dou essa palestra para gestores, tem uns que ficam muito bravos dentro das empresas. E geralmente eles falam assim, não dá. Dá. O que eu falo para eles? Você está lá com o seu funcionário, ele está dando trabalho, está fazendo tudo errado. Você está falando o A e está fazendo o Z, não é nem D. Né? Você já falou, você já explicou, senão ele não atende. Enfim, o sangue ferveu, vai tomar uma água. Vai tomar um sol, vai tomar um café, né? E aí sobe lá no RH, respira fundo e fala assim, eu preciso trocar fulano. Providencia para mim essa substituição. Por quê? Porque se é uma peça-chave que você não pode ficar sem ali,
né, que vai prejudicar a sua produção, faça com planejamento. Lógico que terão casos em que não tem jeito, certo? Mas sempre que for possível, faça um planejamento de substituição de pessoal. Ok? Então, olha lá, atenção, só será feita com toda a relação de documentação entregue à admissão. Então, as meninas, além da documentação, elas sempre pedem informações. Essas informações também têm que vir relacionadas, certo? Carteira de trabalho no espaço. Vamos adiantar e olhar isso lá na empresa. Uma coisa simples, será que tem espaço para bater um contrato aqui? Porque às vezes, né, a gente tem todo esse tempo, chega a carteira lá e quando ela vai fazer o registro não tem espaço na carteira. Ah, manda para o E-Social, depois pega outra. Não dá, sabe por quê? No E-Social ele pede o número da carteira, a data da emissão da carteira em que foi feito aquele registro. Então o que vai acontecer? Esse registro vai voltar para trás, essa pessoa vai ter que ir até o Ministério do Trabalho, tirar uma nova carteira e aí vocês vão perder mais 2, 3 dias, certo? Então tomem esse cuidado de checar a carteira de trabalho. Descrição de função, né, como eu comentei com vocês, aquele cargo desse registro tem que ter no PPRA, no PCMSO, e necessário enviar todas as informações da ficha que elas pedem. Então, responsabilidade da empresa, planejamento, antecedência, fazer todo o processo seletivo, ASO, coleta de todos os documentos, enviar ao escritório com antecedência, de 3 a 5 dias úteis. Então, de preferência, ele vai começar segunda-feira que vem? Hoje. Eu mandei para o escritório hoje. Para que o escritório tenha esse tempo hábil de fazer essa admissão, de checar a qualificação cadastral, de fazer toda a conferência, de tentar enviar o arquivo, porque se der algum problema, dá tempo ainda dele começar segunda-feira que vem, tá? Alterações, falamos de alterações cadastrais, que é o cadastro do funcionário mensalmente, ok? Mas nós também temos alterações contratuais. O que geralmente vai no contrato de trabalho? Quais as informações principais de um contrato? Salário, horário, cargo, certo? No artigo 468 da CLT diz que toda alteração contratual tem que ser bilateral, tem que ter a concordância do funcionário. Eu não posso, por exemplo, alterar o horário dele ou turno sem a concordância dele. Então nós temos que documentar isso por escrito na empresa, com antecedência, e enviar para o escritório, porque toda alteração contratual nós teremos que informar o escritório, para o escritório informar o E-Social, com antecedência. Então veja só, uma mudança de horário tem que ser informada. Tem empresa que muda o horário do funcionário todo dia. Não pode. A pessoa não consegue ter vida, certo? Então não pode. Nós temos que nos organizarmos internamente para fazermos um controle de jornada correto, certo? Então, mudança de horário não pode ser todo dia. E cada vez que acontecer tem que ser documentado e tem que ser enviado para o E-Social. Assim também como cargo. Para eu mudar um funcionário de cargo, eu tenho que fazer o ASO de mudança de função antes de mudar. No caso de horário de trabalho, horário de turno, uma semana está no horário, outra semana está em outro. Ótima pergunta dele. Quem trabalha em turno? O E-Social pensou nisso, ele disponibilizou dentro do cadastro de horário a possibilidade de você informar que ele faz turno. Então, turno de revezamento, 6x1, com folgas variáveis, enfim, todas as situações de horários que vocês imaginarem, eles já deixaram pronto para preenchimento. Antes de mudar o horário, eu também tenho que tomar cuidado com o intervalo e interjornada. Então, por exemplo, ele está
no turno da noite, mas ele vai mudar para o turno da manhã ou para o turno da tarde, mas deu 11 horas de descanso? Se eu estou mudando de um dia para o outro? Então tudo isso eu tenho que olhar, ok? Nesse primeiro momento, o ponto vai ser enviado para o e-social? Ainda não. Mas já nós enviaremos os arquivos de ponto para eles checarem e cruzarem as informações com folha de pagamento. Então nós vamos nos policiar desde agora. Ah, Luciano, o ponto não vai, então eu estou sossegado. Não é verdade. Porque a sua folha de pagamento vai, e vai a quantidade de hora extra que ele fez. Mas e no caso de empresas que trabalham com sistema de ponto? Tem consultores que trabalham em localidades diferentes, horários diferentes. Não tem como você escalonar isso aí? Então, consultores trabalho externo. Dentro da CLT, no artigo 61, tem a opção de trabalho externo sem controle de jornada. O E-Social também pensou nisso e deixou essa opção lá. Então, assim, para cada situação sua, você vai checar o quê? CLT. Tem essa possibilidade? Tem. Então, eu vou fazer certinho do jeito que manda. Entendeu? Então, nós vamos tomar o cuidado com a questão de jornadas, mas alterações, todas as alterações serão enviadas para o E-Social, tudo com antecedência. Então, era muito comum dizer assim, a folha vai fechar, né, Lisiane? Então, sabe o que é? Eu mudei o cargo e o salário de 5 funcionários do dia 1º, lá do dia 1/6. Você pode ajustar para mim, para essa folha? Então, agora com o E-Social, a gente não vai falar mais assim. A gente vai falar assim, Lisiane, eu vou mudar o cargo e o salário de 3 funcionários para o dia 1 do próximo mês. Tá? Então, você pode deixar agendado? Aí vocês vão providenciar o ASO, ele vai voltar apto de mudança de função. Vocês vão preparar toda a adequação e aí sim vocês vão fazer a mudança. Certo? Então, tudo bem? Alterações de contrato? Todas devem ser informadas para o E-Social. Então veja, nós brincamos que é um Big Brother, tá? O E-Social, ele quer enxergar tudo que está acontecendo com a sua empresa, todas as mudanças, todas as situações, do jeito que está acontecendo aqui, nós temos que informar lá. Se tiver alguma informação divergente, que na sua empresa está de um jeito, no sistema de folha de pagamento está de outro, e no E-Social está de outro jeito, sujeita a multa. Por isso que, como o escritório vai saber o que mudou, se vocês não informarem, certo? Com antecedência, com planejamento. Luciano, Pois não? no local de trabalho lá no slide, se você está numa cidade e o seu trabalho é numa outra, você vai prestar um serviço em uma determinada empresa, você tem que informar o local de trabalho também, com antecedência? É uma empresa de prestação de serviço? Também. Concessão de mão de obra? Sim. Hoje isso, na verdade, já existe. Dentro da GFIP 150, os tomadores de obra a gente separa com endereços, né, já faz todo o cadastro. Só que no E-Social isso será muito mais detalhado. Então, onde o seu funcionário estiver trabalhando, o E-Social quer saber. Sabe por quê? Porque pode ser que lá dentro do seu cliente, o risco que ele está exposto é diferente do cadastro da sua empresa. E o endereço é outro. Se ocorrer um acidente, você não tem que informar o que aconteceu lá. Existe lá na CAT um local onde você informa o endereço, o local do acidente, né? O CNPJ do prestador onde estava. Então, tem que ser informado sim. Então, empresas de prestadores de serviço, concessão de mão de obra ou empreitada, tem que ser informado. Outra coisa, já que, né, puxando o gancho aí, é muito comum as empreiteiras, temos construtores aqui? Temos? Empreiteiras ou prestadores de serviço que trabalham lá dentro do cliente. Então, chega no final do mês, quando precisa recolher a GFIP, ele manda para o escritório, coloca o João aqui, o José ali, o Manuel lá, e tá bom. Não. Façam um controle efetivo de quem trabalhou onde. Certo? Façam um controle efetivo disso e informe corretamente, para que não tenha problemas.
Ok? Então, faça um diário de obra, de diário de trabalho. Pois não? Ainda nós temos funcionários, uma semana eles fazem uma obra no estado, uma semana eles precisam dar uma de obra em outro estado. Essa informação eu vou passar mensal, no fechamento da folha, como eu faço hoje, ou eu vou mudar cada vez que eu trocar ele de obra? Não, você pode mandar mensal. Só que mande certinho quanto tempo ele ficou em cada obra, em cada lugar, quantos dias. Tá? Alguma pergunta mais sobre alterações de contratos? Não? Podemos continuar? Afastamentos. Quando eu falo afastamento, eu estou falando por doença, por acidente de trabalho, licença maternidade, atestado médico, férias. Férias não deixa de ser um afastamento, não é? É um afastamento temporário. Todos os afastamentos serão informados ao ex-social. E cada um tem um prazo diferente. Então, o que nós temos que fazer? Informar imediatamente o escritório cada afastamento que acontecer. Certo? Não dá mais para a gente esperar o final do mês para ver se o funcionário faltou quando, se trouxe atestado, se não trouxe. Para informar o escritório antes de fechar a folha, não. Nós teremos que checar isso diariamente agora. E quem melhor do que o gestor que está ali olhando para a carinha da equipe todo dia? Entenderam? Então, os gestores de vocês, eles têm que fazer essa checagem diariamente. Deu 9 horas da manhã, o funcionário não chegou ainda, eu já procuro saber o que aconteceu. Ah, fui no médico, estou de atestado. Manda um print do um WhatsApp aí, uma fotinha do seu atestado, já me manda. Já pede, já envia para o escritório de contabilidade, já adianta. Por quê? Porque os atestados acima de 3 dias têm que ser informados para o e-social. Todos eles. Apenas acima de 3 dias para cima, mas tem um porém aqui. Vamos imaginar que ele trouxe atestado de 1 e 2 dias, um monte. Pelo mesmo problema, não estou falando o mesmo CID, porque às vezes o problema é relacionado e o númerozinho do CID é diferente. Então, vocês é relacionado ao mesmo problema de saúde? Sim. Então, aquele atestado de 1 dia, de 2, nós estamos juntando, passou de 15, nós vamos enviar para o INSS. E nesse momento nós temos que enviar para o e-social todos eles. Qual é a dica? Crie uma planilha, um controle por funcionários de todos os atestados. E nós vamos juntar atestados dos últimos 60 dias sempre, relacionados ao mesmo problema de saúde. Tá? Então assim, então não preciso me preocupar com o atestado de 1, 2 dias? Precisa sim. Vocês precisam fazer esse controle, porque nesse primeiro momento não vai para o escritório. Mas está chegando perto dos 15 dias pelo mesmo CID ou pelo mesmo problema de saúde, já dá um alerta para o escritório. Porque se realmente ultrapassar o 15º, nós vamos encaminhá-lo para o INSS, e aí o prazo é o 16º. No dia que acontecer o 16º dia de atestado, pela mesma situação, esse é o nosso prazo de envio. Isso ficou muito difícil, porque antes nós tínhamos do 16º ao 30º. Hoje nós temos do 1º ao 16º. Então, realmente, enviem com o máximo de urgência todos os atestados de primeira mão, 3 dias para cima. 1 e 2, guardem no controle de vocês e vão acompanhando esses atestados. Certo? Porque se a gente não enviar no prazo ali do 16º, pode ter complicações no fornecimento do benefício dele, lá na Previdência. Então, na hora que, mas ele não vai me mandar, ele vai dizer que não tem como, não tem ninguém para levar, que ele está sem o WhatsApp. Na hora que você disser para ele que ele não vai receber benefício também, e também vai ficar sem salário, ele vai dar um jeito e ele vai mandar atestado para você. E é verdade, a gente não está mentindo. Então vamos realmente cobrar isso. Mas como assim, Luciana? Depois que ele trabalhou quase 60 dias... Dentro de 60 dias... 15 atestados pelo mesmo motivo, então você envia... Isso. Aí o INSS vai vai fazer como esse pagamento? Não, vai pagar para o funcionário. Nós vamos afastá-lo. Porque a empresa não é obrigada a pagar mais que 15 dias de atestado
num prazo de 60 dias pelo mesmo problema de saúde. Entendeu? Porque tem funcionário que ele vai, né? Ele pega um dia, ele passa 3 dias, ele pega outro, aí ele passa 2 dias, pega mais um. E ele vai pulando assim para não afastar. Mas nós temos que aprender a regra e executá-la. Se esse é o direito da empresa, vamos fazer certo. Tá? Bom, gente, o seu gestor, ele tem que acompanhar esses atestados e eles têm que acompanhar também o status disso. Bom, o funcionário voltou. Corre e avisa. Não, ele não voltou, ele faltou de novo. Então, o seu RH, ele tem que ter agora uma comunicação muito rápida com o gestor e com o visual. Então, essa comunicação ela tem que fluir. Certo? Uma comunicação eficaz, para que não se perca prazo. Férias. Como eu disse no começo, problema número 2 do país, né? Nas empresas. Número 1, jornada. Número 2, férias. Por quê? Porque as empresas estão acostumadas a comprar as férias. Ou se não paga as férias, a pessoa vai descansando do jeito que quer. Ou se não, abate em férias. Faltou? Desconta nas férias. Emendou o feriado? Desconta nas férias. Não pode. Não pode. Férias é intocável. Não mexa nelas. Vamos seguir a regra. Qual é a regra? 30 dias. Quer comprar? Se ele quiser vender, no máximo é 10 dias, abono pecuniário, não é? Hoje nós temos a opção de parcelar em até 3 vezes, se as partes entrarem em acordo. Então, nós não podemos também obrigá-lo. É um acordo. De preferência, colete e assinatura, que ele está de acordo em parcelar as férias. Então, pela regra da reforma trabalhista, pode ser dividida em até 3, desde que uma tenha pelo menos 14 dias seguidos. E as outras não tenham menos que 5, cada uma. Ok? Então, vamos aproveitar a reforma para nos adequar ao e-social. Então, a ideia, cada vez que eu olho para a reforma e eu estudo ela, eu enxergo ela dentro do e-social muito claramente. Eles fizeram tudo muito planejado. Por quê? Porque são coisas que aconteciam já no dia a dia, ok? Então, férias, planejamento anual, gente. Esse é o correto. Sabe, chega lá para setembro, outubro do ano, senta, pede para o escritório uma listagem de vencimentos, de períodos aquisitivos e já faz o planejamento para 2019 inteiro. Senta com os gestores, com as equipes e planeja. E faça acontecer. Não dá, porque não tem como ficar sem essa pessoa. Tem que contratar. Não compre férias de mais ninguém, não deixe ninguém trabalhar de férias. Porque se ocorrer um acidente de trabalho com ele lá, você vai arcar com isso. Porque você informou para o E-Social que ele estava de férias. Não brinquem com isso, ok? Então comecem a fazer planejamento de férias e faça acontecer. Então, mas a pessoa fala, eu quero vender. Eu nunca tirei férias, eu não preciso. Não é isso. Nós temos que seguir legislação, tá? E vamos dar férias para todo mundo, como manda a CLT. Artigo 137 para frente. Vamos seguir a regrinha, ok? Alguma dúvida sobre férias? Vamos fazer planejamento, todo mundo vai sair de férias direitinho. Mesmo tendo a concordância e assinatura dos 2 partes. Sobre Férias. vender 30 dias? Não tem validade jurídica. A validade jurídica é a venda dos 10 dias do abono pecuniário. Eu costumo colocar assim nos clientes o backup. O que é isso? Você não pode ter na sua empresa só uma pessoa que sabe fazer aquilo. Aquela atividade só ela. Então ela nunca pode ser de férias porque ninguém sabe fazer isso. Nos tempos de hoje não podemos mais. Nós temos que ter o backup. Que é o quê? Nós vamos treinar alguém que faça. Então, olha, você vai aprender o trabalho dela, ela vai aprender o seu trabalho. E quando você sair de férias, ela vai fazer a sua parte. Quando ela sair de férias, você faz a dela. Ou podemos fazer isso com uma equipe. Certo?
Mas nós temos que fazer. Temos que preparar backups e temos que fazer com que todos saiam de férias, tá? Do jeito certo, ok?